Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Euriale Voidela e estamos aqui hoje para mais um episódio especial com o Denis, um super convidado. Daqui a pouquinho eu já vou pedir para ele se apresentar e contando um pouco novamente sobre a história do podcast. Ele está agora na sua primeira temporada, nós já estamos iniciando a curadoria para a segunda temporada. Lembrando que o podcast vai ao ar todas as segundas-feiras no Deezer, no Spotify e também no canal do YouTube. E lá na página do Portal Customer tem uma seção exclusiva para o podcast, no qual você pode visualizar todos os episódios, todas as mini-bios dos nossos convidados e também sugerir novos convidados para as próximas temporadas. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E hoje, para iniciarmos mais este tema super especial, eu convido o Denis a se apresentar. Aqui, seja muito bem-vindo, Denis. É uma honra estar aqui com você, dedicando o seu tempo em trazer conteúdo para todo esse nosso público. Bom dia a todos e a todas. Da mesma forma, é uma honra estar aqui, falando de algo que a gente tem como propósito, né? Que são os nossos clientes. Sou o Denis Lopardo, tenho 45 anos. Até meados, é interessante a gente falar da nossa experiência, porque a gente denuncia idade, né? Às vezes a conta não fecha muito, né? Eu vou trazer para vocês aqui a experiência. Comecei a trabalhar bem desde novinho. Tive aí pouco mais de 25 anos de carreira corporativa em multinacionais. E em 2018, tomei uma decisão de carreira. Já tinha alguns empreendimentos part-time, alguns empreendimentos como investidor, mas em 2018 eu tomei uma decisão de vida mesmo. E me joguei na vida do empreendedorismo em startups. Enquanto executivo, nesses 25 anos, eu tive uma experiência muito rica, e a gente vai falar bastante aqui, do início do que era, do que hoje é CX, né, do que é Customer Centric, lá nos primórdios, década de 2000 ainda. Tive uma carreira muito concentrada ali em supply chain, em posições de liderança de supply chain. E aí, então, em 2018, a partir do momento que me tornei empreendedor full-time, tive a oportunidade de estar à frente, fundar e estar à frente da primeira startup de micromobilidade elétrica do Brasil. Estive à frente dessa startup até 2020. Então, pude aplicar todos os conceitos, né, na prática mesmo, do que é ter o cliente como foco. Início de 2021, fundei a Bidu, que é a atual startup. Estamos aqui há 1 ano e 4 meses à frente dessa empresa, então novamente, né, empreendendo. Hoje, além de startupeiro, founder de startup, eu também tenho a oportunidade de ser colunista de mobilidade do Estadão, do portal Connect Smart Cities. Sou também mentor e palestrante e, enfim, sou casado, tenho 2 filhos e também sou atleta, né? Então, por isso que eu falei, tem toda essa trajetória e tudo isso, eu posso dizer para vocês que ter a visão do cliente como centro de tudo é fundamental. Por isso que eu gosto de uma frase que é a maneira como você faz alguma coisa, a mesma maneira que você faz qualquer coisa. Então não adianta a gente ser um profissional na teoria, né, cuidar do cliente, e na prática não praticar. Então eu posso dizer que eu vivo na essência a visão de ter o cliente como centro de todas as práticas e estratégias. Esse é um pouco da minha história. Bacana, bacana. E hoje, né, a gente fala, o Brasil não é para amador empreender. E ainda levar o conceito de clientes, que é algo que ainda muito se fala, mas dentro das empresas ainda existem algumas barreiras para quebrarmos. E conta um pouquinho, né, no seu conceito, na sua visão e dessa rica trajetória, para você o que é o conceito da experiência do cliente, o porquê que, de fato, isso é importante para a competitividade nas empresas hoje. Essa é uma pergunta incrível e eu gosto de dar uma resposta de uma maneira muito simples. Ter o cliente como centro de todas as estratégias, o CX, né, é o nível de precisão que a tua organização entende o teu cliente. Então é um nível de consciência, o
consciente está a sua organização em relação àquele cliente. Se você é inconsciente, ou seja, se existe uma distância entre a tua percepção como organização do teu cliente, todas as práticas que você trouxer, ferramentas, indicadores, tudo isso será em vão. Então, quanto mais preciso e consciente for a tua organização em relação ao teu cliente, quem é o teu cliente, qual é a jornada, quais são os hábitos, mais preciso você será nas suas práticas, né? Por isso que prática, fazer é fundamental. Eu observei muito isso, a diferença entre uma grande organização, que, fazendo aqui um paralelo, né, com um grande navio transatlântico, qualquer desvio de rota, esse navio ele demora um pouquinho para ter a sua rota redirecionada. Uma startup é como se você estivesse num caiaque descendo ali uma corredeira. Um erro é fatal, você vira e acabou. Não tem nada mais verdadeiro do que numa startup você se concentrar a sua estratégia no cliente e acertar. Ou é verdade, ou o teu cliente não compra a estratégia. Então, daí a importância de você ser consciente e traduzir isso em práticas para as organizações. E um ponto de startup, ela tem que estar alinhada a esse propósito, porque é um time muito enxuto, é um time multidisciplinar, que todo mundo precisa estar alinhado ao propósito. Então, em empresas grandes, corporativas, ela tem um ramp-up, ela tem uma evolução nessa maturidade. Lógico que algumas já estão muito evoluídas, outras já estão ainda em ascensão, mas a startup com um time enxuto não pode ter uma peça desalinhada com o propósito do cliente. Como que você engaja esse time agora na startup? E um dos propósitos da sua startup é ter esta essência de clientes, né? Uhum. Então, como que é essa condução, como que é esse conceito e a importância de todo mundo estar ali com sangue no cliente, digamos assim, né? O propósito tem que estar vivo. Sim. Não tem outra forma que não seja o founder, o CEO. Vamos sair um pouco dessa nomenclatura, né? O que é ser founder e CEO de uma startup? Já que a startup tem uma estrutura muito enxuta. É um conjunto de experiências que esse indivíduo precisa liderar, né? Algumas agendas. Por exemplo, falar com a imprensa, angariar time, estabelecer estratégias, gestão de crise. Isso a gente dá um nome, o nome disso é CEO, ok? Mas não tem outra maneira, Eurico, que não seja essa pessoa respirar o cliente na essência e ser consciente, como eu falei na resposta anterior. Se a gente for fazer, sabe aquele gráfico de nuvem? Eu gosto muito desse gráfico, que a gente faz a conversa aqui e depois mapeia quais são as palavras mais ditas por nós dois. Se esse indivíduo liderando uma organização não tiver cliente como a palavra mais dita, tudo que vai derivar de ação e as pessoas que são lideradas por ele vão ter outra prioridade que não é cliente, né? Então, é custo, é margem, é investidor, enfim, qualquer outra coisa que não é cliente, o cliente já saiu do centro e aquele pequeno organismo, que são muitas vezes 10, 15, 20 pessoas, vamos pegar 10 pessoas numa startup. 2 pessoas não estão tão engajadas assim ou não entendem que o cliente está no centro. Já é 20% da estrutura. Já é muito. Já é muito. Fazendo um comparativo aqui, imaginem uma banda de rock se apresentando. Essa banda ela tem 4 integrantes. Tem o vocalista, o baterista, o guitarrista e o baixista. Só que o guitarrista, ele decide fazer o show de costas para o público. Todos os outros, ele se direciona. Olha o nível, estou dando um exemplo claro, né? Mas é só para a gente trazer o nível de importância que é respirar o cliente partindo do líder dessa organização. Quando você vai para uma organização que tem 10, 20 mil pessoas, eu mesmo como executivo em multinacionais, foram raras as posições em que eu tinha interface direta com o cliente e muitas vezes eu não tinha nem sequer visibilidade da estratégia que a empresa seguia para o cliente, né? E isso me incomodava, porque
atendimento ao cliente, serviço ao cliente, estratégia do cliente, isso era inerente a uma área. Eu falava, como pode? Como pode? Como pode? Então, não tem outra maneira que não seja o líder dessa organização transmitir essa energia a todos. Eu acredito muito nisso, né? E até separei em 2 artigos nesse ponto, né? Um primeiro artigo um pouco mais antigo, eu coloquei que as áreas de CX e de CS, quando elas estão embrionárias em grandes companhias, elas podem nascer como uma área, mas elas têm que estar alinhadas à estratégia do board da companhia e da diretriz, e isso proliferar como uma cultura dentro da empresa. E não é o CX ou CS da porta para fora, para dentro. É ao contrário, que é um dos erros das companhias. Falei, isso da porta para fora, ele vai soar falso para o cliente, porque isso é uma ação de marketing. Então, ele tem que nascer de dentro para fora, com todos os colaboradores engajados e patrocinados pelo board, para que isso seja verdadeiro quando sair da porta para fora. Em startups pequeno, é o exemplo do caiaque, que eu adorei, achei o máximo. E é literalmente isso, porque não tem tempo. Primeiro que você não tem tempo, segundo que é muito enxuta, e qualquer desvio, a ruptura é enorme. Né? Então, a startup, ela confunde um pouco, e lógico, né? Eu também sou mentora de startups, tem uma questão de você dar o resultado, mas o resultado pode ser financeiro, pode ser num valuation, pode ser num posicionamento de mercado, pode ser num propósito. E como que é essa disrupção da startup em não necessariamente trazer só o resultado financeiro no faturamento, que é um ponto que alinha em propósito, e alguns investidores vêm com essa questão. Né? Como que você visualiza essa ruptura ali, que é um ponto de corte que eu vejo hoje, né? Propósito versus ROI, versus os aportes, versus investimentos anjos. Também uma pergunta muito, muito interessante. O futuro de uma organização ele não pode ser um problema. Tem que ser algo mapeado, né? Algo que você já imaginou e traz para o momento presente. E desse futuro, desse mapa, faturamento é uma das variáveis. Uma das variáveis, né? Então, se você não mapeia a importância de trazer outras variáveis além do faturamento, e veja, faturamento, muitas vezes, numa startup, ele vem depois de outras variáveis que você planejou, né? Por exemplo, como dizer, startup é um organismo pequeno, de alta escalabilidade e de altíssimo risco, né? E que traz uma ideia disruptiva. Como trazer, vamos pegar o exemplo aqui que está muito clássico, né? Como implementar nesse momento um exemplo que está aí bastante em voga, que são as entregas por drone. Como você traz uma ideia dessa, transforma isso em operação e já exige de uma ideia dessa, que tem um ambiente a ser criado, né? Faturamento. No D+1. No D+1. Então você mata a ideia antes dela se tornar uma ideia viável. Por isso que eu disse que faturamento é uma das variáveis, né? A experiência do cliente, o uso, se aquilo faz sentido. Vou citar aqui para você, eu gosto sempre de trazer exemplos práticos, né? A minha startup anterior, como eu disse, foi a primeira startup de micromobilidade elétrica. Dentre as empresas de patinetes, foi a primeira. Sabe o que a gente fazia? Na fase beta, a fase beta de uma startup é testar o uso do produto para que isso faça sentido para as pessoas. Famoso MVP. Exatamente. E, gente, não tem certo ou errado, tá? Se você não tem estômago para encarar o que eu vou dizer para vocês, negócio tem que dar dinheiro. O teu perfil não é de startup, tudo bem, né? Nós emprestávamos patinete. Emprestávamos. Ele tá aqui um patinete, usa. E me volta depois dizendo se isso faz sentido para a tua vida. E a gente captava dado. E dado não é informação. Você tem que analisar o dado para transformar aquilo em informação. Senão aquilo fica ali, né? Então a gente observava, a gente entendia, adaptava, corrigia, precificava. Tudo isso é tempo, é investimento. Da onde saíram os patinetes? De um investimento.
Ou seja, nós passamos a faturar depois de um tempo, né? Então, se você não tem um conjunto de indicadores e de expectativas nesse plano e o faturamento vier como uma única variável, a startup não sobrevive. Não vai se sustentar. Né? Você não permite, não cria um ambiente de aplicação para uma inovação. Isso é um ponto interessantíssimo, né? Que nesse conceito, no EVP, nesse business plan, foi considerada a experiência do cliente, né? Então, quando você fala, eu vou te emprestar e me conta o que você sentiu, se faz propósito, como foi sua experiência, você validou ali muito além de dados. Foram validados experiências, vivências, a liberdade, né, de um novo conceito. Então, isso transcende um pouco os números. Então, isso vai muito no propósito de uma solução e de uma mudança muito maior estrutural. Então, é um ponto muito, muito interessante. E comenta um pouquinho, né? Você comentou que agora está na segunda startup, na Bidu. É uma jovem empresa de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Conta um pouco o que é a Bidu, qual é esse novo propósito, esses desafios. Afinal de contas, vivemos agora num mundo que muitos jovens estão desejando abrir as suas startups ou estão abrindo e tem aquela dificuldade, aquela dica. Conta um pouco o que ela faz e aí depois entrando aí, né, os caminhos que foram percorridos. Legal. E muita gente me pergunta, né? Mas como empreender? De onde você tira uma ideia? Nós estamos aqui no seu empreendimento. Parabéns. Da onde você tira? E de muito sucesso. De muita contribuição, inclusive. A gente tira uma ideia de uma jornada que a gente mesmo percorre e a gente é entusiasta. Então, eu sempre fui entusiasta, mesmo enquanto executivo, de bem-estar. Eu vou chegar na Bidu já. Tá? Daí eu fui empreendedor, atleta, como eu comentei, empreendedor no segmento fitness. Disso para mobilidade foi um pulinho, porque mobilidade também é qualidade de vida. Dentro da mobilidade, que foi a empresa anterior, eu observava algumas dores. E dor no bom sentido, tá? No sentido figurado, obviamente, né? Mas eu observava algumas oportunidades dentro do meu próprio empreendimento. Quais eram essas oportunidades? 2 aqui que eu trago com muita importância. A primeira, dentre os contratos B2B, com foco no cliente, que nós implementamos na startup anterior, dentro desses contratos foi com um grande marketplace de delivery, o maior do Brasil, onde nós implementamos um projeto lindo de micromobilidade elétrica, o primeiro no mundo. Então, entregadoras e entregadores de todas as idades poderiam alugar uma patinete para fazer entrega. E é claro que isso partiu de um MVP. De 3 fomos para 25, fomos para 300, aí fomos para mais de 1.000 patinetes. E agora está derivando para as bicicletas elétricas também. Ou seja, a micromobilidade funciona para as entregas. Uma entregadora entregava com segurança mais de 20 entregas por dia. E nós também tínhamos os hubs, né, para ter uma área de apoio para esses profissionais e também aluguel de EPIs, que são os equipamentos, né, a bag e o capacete. Primeira observação aqui, nós detectamos uma grande carência desse mercado delivery em conectar outras soluções para quem é focado no cliente, né? E o entregador, o profissional de entrega, é um dos clientes da Bidu, talvez o principal. A gente observava que por mais aplicativos que existam, vejam, isso observando enquanto startup anterior, eu percebia que muitas vezes o entregador tinha o equipamento, tinha a estrutura, mas ele ficava sentado na calçada ou no próprio hub, com 10 aplicativos dentro do celular. Falava, ué, cadê a demanda? Né? Eu tive uma dor como fabricante de patinete, tive que desenvolver e falei, bom, tem a questão do modal também. Então eu comecei a observar o ecossistema do delivery. Essa foi a primeira observação. E a segunda observação, que é fundamental para você que está assistindo a gente, olhe isso com muito carinho, é o mercado digital. Qualquer empresa que seja lançada hoje, que não tenha no seu DNA o digital, não vai sobreviver no mercado, ou vai perder muita oportunidade e valor. Então, eu também tinha como uma dor uma empresa de CAPEX, de OPEX, né?
transformar aquelas oportunidades de negócios, aquela jornada, em plataforma. Eu dependia de uma empresa, empresas no mercado que não compreendiam, não estavam preparadas, software houses para a mobilidade. Aí surgiu a Bidu. Então eu estruturei, obviamente, fiz a saída da outra startup e falei, temos aí uma grande oportunidade de transformar o ecossistema de delivery através de uma empresa que seja 100% digital. A Bidu é uma plataforma 100% digital, independente, que conecta demanda, mão de obra e serviço. Então, durante o ano 2021, nós rodamos um MVP com uma Fashion Tech, uma empresa de moda, fazendo ainda o on e o off. O que é o on e o off? Fazemos a operação física. Nós não tínhamos pivotado, né? Já vou explicar essa pivotagem. Fazíamos o on e o off durante 2021, também com a plataforma. O que era essa operação on e off? Coleta de pacotes, separação e armazenagem no hub, e no dia seguinte, aí vem a transformação. No dia seguinte, entregadores compareciam ao nosso hub, com a nossa plataforma, alugavam motos elétricas. Nossa, a moto elétrica é cara. Não, se você planeja a entrega, a linearidade daquela demanda no dia seguinte para o entregador, e dentro daquele custo já está o equipamento, ele deixa de usar a moto dele a combustão, deixa de correr riscos em picos de almoço e jantar, né? Trabalha mais, de uma maneira mais segura das 8 às 18, com equipamento alugado, que não polui. Então esse foi o nosso MVP ao longo de 2021, e a gente tomou uma decisão, porque já tem muita gente fazendo bem o mercado de offline, muita gente empresas que já operam logística, last mile, e a gente focou todos os nossos esforços no digital, para sermos parceiros. Isso talvez seja uma das maiores disrupções de uma startup. Além de uma ideia que vem e ela vai ser altamente escalável, olha o que eu vou trazer para vocês aqui de uma observação. A maneira como você faz negócios com seus concorrentes é totalmente diferente. Nossa, você faz negócio com um concorrente? Claro. Por que não? Porque ninguém olha a jornada como um todo e cuida do todo. Ninguém tem capacidade disso. Então, a Bidu sendo uma plataforma digital, a gente consegue co-criar ou agregar com empresas de delivery que já existem, né? Então, a Bidu existe para digitalizar o mercado de delivery e transformar esse ecossistema. E aí, vou deixar mais para frente, a gente fala mais detalhes. Mas o que a gente tem, né? Falando na linguagem de startups, a gente tem 1 ano e 4 meses de investimento, né? Somos em 3 sócios, sócios com complementaridade de skills, gente com muito background de mercado, né? Anos e anos de carreiras em multinacionais, e um produto já desenvolvido. Então tudo que eu estou trazendo para vocês aqui não é uma promessa, não é um PowerPoint. Nós já temos esse produto. Já existe. E olha só, com foco no cliente, que interessante. Qualquer empresa de tecnologia hoje, que você precisa fazer uma integração, eu sofria disso, tá? Vai fazer uma integração, vai falar para fazer uma customização de sistema. Normalmente esse parque tecnológico ele não está no Brasil. Os devs, os desenvolvedores. A Bidu tem 100%, para não falar 100%, tem um colaborador nosso que mora em Portugal. Mas 100% dos nossos desenvolvedores estão aqui no Brasil e a tecnologia é nacional. Então, isso quando um cliente vem com uma oportunidade na mesa, a gente não tem que tropicalizar nada. Nós já nascemos 100% digitais e brasileiros. Exato. E esse é um ponto dentro da experiência do cliente, né? Para nós que somos, né, estudantes, e eu falo, nós, quem escreve e trabalha com experiência e você como colunista também, não paramos de estudar em nenhum momento, né? Todos os dias ali estudando. E a cultura brasileira, ela influencia muito do jeito que o nosso consumidor se porta. Então, o comportamento do consumidor brasileiro, ele é completamente diferente de um europeu, completamente diferente de um americano, do canadense, do polonês, né? Eu troco muita figurinha com o pessoal ali, Polônia, Alemanha, agora, né, por conta da disrupção da guerra ainda, mexeu muito ali, né? Até porque eu sou descendente daquela região. É completamente diferente, né? Por mais que algumas metodologias sejam párias, mas a cultura influencia muito. E quando você traz uma startup que ela nasce no Brasil, ela nasce
tropicalizada, porque ela já nasce com essa essência. Porque eu trouxe 3 pilares que eu gostaria muito de destacar, que é o pilar do equilíbrio multidisciplinar dos founders, que é um erro das startups, 2 ou 3 founders com o mesmo skill. Os skills precisam ser multidisciplinares e complementares. Isso é muito saudável para uma discussão e uma evolução de uma startup. O segundo ponto que é essa responsabilidade social, né, que eu vi que já nasceu no seu DNA. E o terceiro tripé é cliente, tem que estar no centro, ali no sangue de todo mundo, né? Então, conta um pouquinho desse equilíbrio. Só um parênteses aqui, né? E meus pais, né, que são meus grandes apoiadores, além da Pri que está aqui comigo, a esposa e sócia, ou seja, estar rodeado de pessoas que te apoiam é fundamental. Talvez seja o quarto, né, do tripé. Quando eu tomei essa decisão, eu vim construindo, né, esse é o parênteses. Meu pai virou para mim e falou: hã? Então você tem... Eu estava no auge, né, da carreira como executivo. Você tem salário, carro, benefício, cargo, e não é o que você quer. Eu falei: não é o que eu posso contribuir para o mundo. Eu posso muito mais, né? E minha mãe me pergunta até hoje quando eu vou voltar a trabalhar. Não trabalha. Como se trabalhar. Mas eu não trabalho, de verdade. Assim? Eu não trabalho, eu vivo na minha essência. Né? Trabalho, para mim, é o maior prazer da minha vida como empreendedor. 100% do meu tempo eu contribuo. Eu uso todo o meu potencial e muito além. E você disse em relação a aprender, empreendedores aprendem 100% do tempo. Eu estou aprendendo aqui. Né? É uma virada de chave que eu faço aqui um convite para que todos experimentem, porque é sensacional. Voltando para a questão do tripé, tendo o cliente como centro, novamente, né? Qual é a nossa essência? Não só minha, como os dos outros 2 founders da Bidu. Nós temos o cliente no centro. Então são valores e princípios que convergem. E tendo o cliente no centro, nós tivemos a maturidade de olhar para o nosso background e falar: com essa composição societária, a gente tem o que o nosso cliente precisa. Tanto é que um dos 3 founders é o CTO com uma grande capacidade histórica, né, de carreira, de arquitetura de sistema. Vai muito além do app. Por isso que sempre como cliente, como centro, a gente vai construindo as estratégias. Sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo muito interessante, porque a gente vai além da matriz energética. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade, além da matriz energética, obviamente que se aplica a isso, né? Trocar combustão por elétrico, melhoria da qualidade do ar e tal. Mas sustentabilidade também é você trazer uma solução que perdure no tempo. Então, nós temos hoje uma saúde organizacional na Bidu para trazer algo e ser sustentável no tempo? Ou isso corre algum risco da gente gerar uma onda e isso não perdurar? Por exemplo, você vê um patinete hoje na rua, né? Então, parece que estão voltando aí, tomara que voltem, né? Porque estão voltando. Exatamente. Assim, ontem, quando eu cheguei no escritório, aí eu reparei no estacionamento, assim, já começou a aparecer ali uns 2, 3, tá? Porque é um conjunto empresarial onde nós ficamos. Já apareceu, a hora que estava estacionando o carro, entrou um menino, assim, colocou ali o patinete, fiquei olhando. Sim. Falei, já estamos voltando. Então o termo sustentabilidade também tem que ser colocado em perspectiva a partir da visão do cliente, né? Aquilo é importante para o cliente, a gente está se organizando de uma maneira que a gente aplique uma solução que perdure no tempo, que seja sustentável no tempo. E a questão do propósito. Nosso cliente hoje, se eu não servir o propósito do meu principal cliente, que é o profissional de entrega, eu não tenho razão de existir, né? E veja, é uma grande disparidade, é uma grande divergência entre geração de demanda, e com a pandemia o mercado entendeu que o delivery, que o e-commerce é um canal de vendas importantíssimo. Isso só tende a crescer. Um dado aqui, tá? A gente vê muito, né? Já muitas plataformas e tal. Só que vejam, de 80% a 85% do mercado brasileiro não tem nenhuma plataforma. A gente não está falando só de trazer a Bidu para ocupar uma fatiazinha desse mercado. A gente está falando que a pizza vai crescer.
né? Então, o propósito, ele é fazer uma equalização dessa demanda com o profissional de entrega. E onde a gente entra, qual o grande, assim, digamos, o diferencial, sem entrar na parte técnica do código aqui, né? Até porque eu não sou a pessoa mais habilitada do nosso time para falar. Mas a gente equaliza, a gente simplifica até em linha com o próprio Open Delivery, né? Que é uma lógica muito próxima da do Open Bank. A gente vai abrir mercado. Ou seja, a grande torre de Babel hoje que existe de codificação entre um restaurante, um profissional de uma empresa logística, a gente vai dar mais acessibilidade para essa codificação para que todos entrem. Então, aí, muito em linha com o propósito. Então, a questão da sustentabilidade, o propósito, tudo isso parte do meu cliente. Eu fiz entregas, eu convivi e convivo hoje com profissionais de entregas, eu preciso entender qual é a jornada desse meu principal cliente e como ele interfaceia com os meus outros clientes, que é o varejo e que é o produtor ali do equipamento de bicicleta, moto elétrica, seguro de vida, era um produto que nem existia. A gente já tem empresas, Insurtech, né, uma empresa de seguro digital, que também está acoplada na Bidu, ou seja, hoje um entregador que trabalha com a gente já tem no seu ticket uma apólice já atribuída. Então, tudo isso parte da visão do cliente. Acho que esse é o principal. Quando nós falamos de essência e propósito de experiência do cliente, a experiência do colaborador ou chamada jornada do colaborador, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, você comentou pontos que eu gostaria muito de destacar, que a essência da companhia estar unificada, e isso é um trabalho diário. Todos os dias, não é da porta para fora, são todos os dias trabalhando nessa essência, e isso transforma-se em ações de cuidado palpável com o colaborador, em você proporcionar um seguro para ele, de proporcionar uma remuneração adequada, de proporcionar mecanismos para que esse colaborador cresça dentro da companhia e ele está alinhado ao propósito dela. E em startups tem esse crescimento muito acelerado. E é um outro perigo, que é a dor do crescimento. E às vezes as coisas se perdem. Tem que ter muito fino trato para as coisas não se perderem. E essa jornada do colaborador, ela é fundamental, né? Conta um pouquinho como que é esse trato, como que você vê a importância da jornada do colaborador no propósito da experiência do cliente. Você trouxe uma palavra muito que eu acho que se atribui muito bem, que é o perigo das startups à dor do crescimento. Tem muita startup que quando dá certo, dá errado. O que é isso? Startups que trouxeram uma inovação cuja ideia faz muito sentido para os clientes, aplicaram o MVP, deram um primeiro passo, e questões, digamos assim, extracampo, que eu acho que a gente tem esse propósito, tá, Yuri, de dizer para todos, porque isso ainda não é uma teoria ainda muito pouco difundida de estruturação de startups. Como você mesmo disse, a composição societária da Bidu é complementar, mas isso foi uma lição que eu aprendi com base em algumas dores do passado. Algumas dores. Exatamente. Muitas startups, elas são fundadas, e aqui não é um exemplo muito grosseiro, é mais ou menos assim, tá? Então, nós somos aqui alguns amigos, você vai fazer o quê? Não, você joga nessa posição, você joga nessa. Não, mas eu era um profissional de outra área. Não, mas vamos assim. Né? Então, as questões extracampo, vamos dizer assim, vamos usar essa metáfora de uma startup, elas são fundamentais para você já pensar grande, mesmo enquanto a startup não é grande ainda. Não deixe para pensar grande quando a startup se tornar grande. O que é se tornar grande? É o mercado bater na sua porta e falar assim, nossa, você tem um bom produto, hein? Você tem um bom time. Quero investir em você. E se quer investir em você, existe uma disrupção de dimensionamento, até de quantia de investimento. Muitas startups não comprovaram ainda o seu produto, fazem um aporte. Nossa, agora eu estou com a minha vida resolvida, eu fui investido. Não, gente. É aí que começa o problema, porque o money efficiency, né, a capacidade de você aplicar, multiplicar aquele produto que fez sentido para aquela gama de clientes,
para uma escalabilidade a nível Brasil, vou pegar algumas empresas da própria micromobilidade, né? Elas foram ampliando seus investimentos, e aqui eu deixo um ponto de atenção, tá? Vamos olhar com um pouco de cuidado essa história dos unicórnios, tá? Eu prefiro ser um camelo, que nunca me falte água, do que ser um unicórnio, que eu nunca vi nenhum ao vivo, né? Então, não tenham pressa, acho que essa é a principal mensagem, para comprovar o seu produto. Tudo a seu tempo. Façam as coisas de uma maneira solidificada. Quando vem um investimento por uma ideia brilhante, você cria uma responsabilidade, uma corresponsabilidade nesse investidor que preferiu aplicar o investimento na sua startup, ao invés de deixar o dinheiro aplicado na bolsa em qualquer outra empresa. E você não necessariamente vai traduzir isso em aplicação. Você vai ter que contratar gente, aí indo em direção ao ponto da cultura interna aos colaboradores, você vai fazer o que você conseguir fazer, literalmente. Então, aquela cultura que você tinha ali com um time mais sólido, mais próximo, de falar de cliente, cultura de servir, você pula de 10 colaboradores para 200, 300 obrigatoriamente, isso é impossível de você manter uma cultura, né? Então, não crie uma obrigação de acelerar o próprio crescimento. Deixe tudo acontecer ao seu tempo. Eu acho que criar essa obrigação de crescer muito rápido, de expandir, de virar um unicórnio, é o que faz com que muitas empresas elas percam a sua essência, muitas delas, na cultura de servir ao cliente, e que é traduzida no trato com os colaboradores, né? Então, eu acho que é um pouco dessa mensagem aqui. Dá para a gente fazer isso de uma maneira orgânica. E vejam, o orgânico de uma startup já é altíssima aceleração, tá? Exatamente. Essa velocidade já é muito diferente. A gente está falando aqui da dobra em questão de meses, né? Mas não tem a necessidade de você se tornar um unicórnio. Estou usando o termo unicórnio porque está bastante na hype, né? Está em moda. Está em moda. Mas, gente, peraí, né? Você partir de 10 colaboradores, receber um investimento para bater um valuation de 1 bi, isso em janeiro. Em dezembro, eu quero saber como. Não tem como. Eu acho que essa não tem receita de bolo. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não tornar as coisas assim mais aceleradas do que realmente elas possam ser. E quando você parte para essa alta escalabilidade, principalmente muda de patamar, de grau de investimento, é onde... e aqui eu estou dizendo ainda que o próprio founder ainda tem o controle da startup. Quando essa startup passa a ser integrada a um outro grupo, talvez de startup ele só tem um nome agora. Então, um outro erro que eu vejo muito nesses anos aqui mentorando startup é justamente a dissolução quando ela recebe determinados aportes. Literalmente, a startup praticamente ela é vendida e passa a ser de um controlador único, ou ele faz diversas rodadas de investimento, até que chega um momento em que o próprio founder ou que tem um propósito já não tem mais o controle da própria startup e ela já está totalmente diluída, e quando ela começa a valorizar, ele já perdeu completamente o propósito, e aí o propósito vai de acordo com quem tem um maior controle ali, né? Que é um outro erro, que como diluir, fazer a dissolução de acordo com o seu valuation, é outra conta que o pessoal tem muita dificuldade. Que dica que você daria para esse pessoalzinho que está ali na primeira, né, no anjo, na segunda rodada ali de investimento? Pense grande ao nascer. Não deixe para pensar grande quando você tiver esse problema bom, né? Então, a questão do cap table, por exemplo, você trouxe muito bem. O cap table é a composição societária, né? Quanto mais íntegro esse cap table, ou seja, com o founder tendo o controle da empresa, você fazendo um bom dimensionamento de fluxo de caixa, o investimento próprio, ou até que haja um anjo, mas esse anjo ele não pode já, na saída, nem pegar uma pequenina parcela da startup, porque senão você já tem um valuation impossível. A startup nasceu com 10 milhões de valuation. Eu quero ver você multiplicar de 10 para 100 depois, né? Já sai com um valuation muito inflado. E nem esse anjo pode já de cara morder muito. Então o perfil do anjo vai muito em consideração. E isso é
é uma, digamos, uma ciência. A composição societária de uma startup é fundamental. Para quê? Para que quando der certo, não dê errado. Muitas startups, ao comprovarem o seu produto, já estão com 10, 15 sócios. Ela está na hora de ser investida, ela comprovou o produto, ela tem cultura, mas aí o mercado olha e fala, nossa, 15? Essa empresa não tem dono, Exatamente. Não tem governança. Então, o exercício, e de novo, tá, gente? Não tem problema nenhum você falar, meu Deus, como eu faço? Porque esse conhecimento ele ainda é muito pouco difundido. Então, procurem a Euler, ela faz mentoria, eu também estou à disposição para falar. Mas assim, a gente é com base em prática, principalmente, né? Prática, e desculpa, gente, né? Outro dia uma empresa me acessou, um grupo de mentores, para me oferecer mentoria de startups. Aí eu fui discutir com eles e vi que no grupo de mentores todos eles eram colaboradores de multinacionais. Não, né, gente? Então, aonde está a vivência? Exato, tem que ter equilíbrio. Exato. Então, quando você compra mentoria de alguém, você está comprando a curva de experiência. Alguém já errou e você compra aquilo para você não errar igual, né? Quisera eu ter tido esse conhecimento há 4 anos atrás. Tenho agora. Então, agora, essa composição estrutural, vou dar outros elementos aqui para a gente sair um pouco da questão do cap table, tá? Questão regulatória. Você tem que ter um bom parceiro para discutir. Vamos pegar um tema muito sensível, que é o tema do delivery, né? A gente já tem que pensar grande antes de ser grande. Ou seja, como a gente vai dar esse suporte de compliance, vamos usar uma palavra do corporativo aqui, compliance, né? LGPD, tráfego de dados, contábil. Grandes empresas, eu cheguei a ser gestor de projetos em multinacionais de reengenharia fiscal, né? Porque mas uma startup tem que pensar na questão contábil? Sim, porque uma bitributação que te pega de surpresa acaba com a tua margem. Acaba com a tua margem. Então, a dica é essa. Faça um trabalho prévio de estruturação. Desde tese a tese você vai fazer vários ajustes. MVP, na prática. Mas também pense na estruturação da sua empresa, para que quando você tiver tudo isso feito, você não pense e fale, nossa, isso aqui inviabiliza a minha empresa, né? Então, a pensar grande logo de saída é fundamental. Esse é um ponto muito importante, né? Base legal e base tributária contábil. São duas áreas que costumeiramente eu vejo muito que as startups esquecem, e quando começam a ter ali os primeiros contratos, as primeiras dores, o primeiro cliente é questionando, mas você armazena de fato esse dado sensível? E se você for invadido, o que acontece? E aí, pessoal, opa, peraí, vamos voltar. Denis, estamos partindo aqui já, o papo está super rico de conteúdo, né? Mas precisamos chegar aqui na nossa reta final. Quais seriam as dicas aqui para quem quer ingressar nesta área agora, né? O que você recomendaria para esse pessoal agora que está aqui saindo, né, iniciando o seu curso da faculdade ou saindo ali do ensino médio, não sei o que vou fazer? Quais são essas dicas que você daria para esses profissionais agora? Legal. Eu tenho 2 filhos, né? E eu vou dizer para vocês o que eu converso muito com meus 2 filhos. O Mateu com 14 anos e a Pietra com 12. E óbvio, né, que eu tenho... Por isso que existe um conceito hoje que é o truth telling, dizer a verdade, porque o mercado, você não esconde mais, né? Você não consegue ser mais um profissional na rede social e ali no dia a dia ser outra pessoa, né? Então, a resposta que eu vou dar é exatamente, vejam o grau de profundidade, de seriedade que eu trato isso. A dica. CX, ou tantos nomes que já foram dados, né, atribuídos a ter o cliente no centro da sua estratégia, não é uma teoria, é uma atitude. Então, independente se você é um estudante, como no caso dos meus filhos, que a gente já discute ideias, empreendedorismo, como melhorar o mundo, sempre coloque em perspectiva como o teu potencial cliente. Mas eu sou funcionário de uma empresa. Haja como um microempreendedor dentro de um CNPJ. Você eventualmente não é ainda um empreendedor,
fora de uma empresa. Você é um colaborador, mas você pode assumir a postura de quem está, como você falou, no DNA, a cultura do cliente, né? Ah, mas eu sou de uma área muito distante da questão do cliente. Mas você começa a fazer uma pesquisa interna de como a estrutura atual ela se preocupa com o cliente, comece a absorver essas estratégias. Então, na minha opinião, muito além, essa é a dica, tá? Muito além do que absorver conhecimento, você é uma produtora de conteúdo fantástica, CX é empatia, é atitude. Nós já temos isso no nosso DNA. Basta a gente ficar consciente para o impacto que o nosso cliente direto, seja a área, né, ao lado, ou seja cases, né, tantos cases. Vamos observar, vamos pegar as empresas mais valorizadas do mundo, vamos falar aqui em resultado, sair do empirismo. Por que será que as empresas mais valorizadas do mundo, a Apple, a Amazon, além de ser digital, né, já dei essa dica, elas colocam o cliente no centro? E uma vez eu participei de um curso, você vê como empreendedor as coisas que a gente faz, né? Eu fiz um curso de improviso com o Márcio Balas, fantástico, recomendo. E era um workshop, e nesse curso de improviso tinha um rapaz da Amazon ali com a gente. E a gente começou a se apresentar e tal, e ele falou assim, eu trabalho na área de inovação da Amazon. Sabe quantas pessoas tem na área de inovação da Amazon? E todo mundo, não, todo mundo. Todo mundo. Isso é CX. Todo mundo. Então, não importa a tua condição atual, se você é um estudante, se você é um estagiário, se você é um profissional que está pensando em empreender, ou se você já é um empreendedor, absorva a essência do que é ter o cliente como o teu principal stakeholder. Faça tudo a partir dessa perspectiva. Eventualmente, você vai ser uma organização em que você vai ter relação direta com o cliente. Mas antes disso, você já vai ter absorvido, já vai estar no seu DNA. Muito obrigada, Denis. Fantástico. Mais uma dica que eu concordo 100% com o Denis. Todo mundo pode empreender e não é algo difícil. Não é algo que você precisa, de novo, grandes investimentos para começar a empreender dentro do mercado digital hoje. Então, hoje, essas barreiras já se quebraram. Denis, muito obrigado. Agradeço o seu tempo. Agradeço a Pri, que está aqui, né, nos acompanhando, tirando todas as fotinhas. Muito obrigado, realmente, pelo tempo e dedicação de vocês. E, pessoal, lembrando o podcast Comitê de Clientes. Ele vai ao ar todas as segundas-feiras no Deezer, no Spotify e no YouTube, além de também estar ali destacando todos os episódios no Portal Customer, onde cada um dos participantes tem a sua página dedicado contando então muita coisa boa vem pela frente. Eu sou Oriale Voidella, especialista em clientes, e agradeço mais uma vez todos vocês por estarem ouvindo ou nos assistindo nas plataformas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas.